mas vendo os nossos adolescentes ministrando a Deus. Eles não estavam ministrando a igreja, eles estavam ministrando a Deus, né? Diante da igreja. O papel dos ministros é um papel de sacerdote, é levar o povo até a presença de Deus e trazer a presença de Deus até o povo. Então, vendo os nossos adolescentes sacerdotais, que coisa linda, os nossos jovens sacerdotais, que coisa maravilhosa. Para um pastor, este é o maior sucesso, né? Então, louvado seja Deus por vocês que têm acreditado nessa programação. É isso que o Guilherme tentou falar, eu estou traduzindo. Muito obrigado por vocês que acreditaram nessa liderança e entregaram seus filhos para eles cuidarem. Glórias a Deus, Guilherme. Amém. Amados, nós estamos num período aí, graças a Deus, tão abençoado, de ministração de células de aliança, né? E coube a mim hoje de ministrar a sexta lição. Parece que está falhando um pouquinho, não sei porquê. A sexta lição que tem como nome Moriá. E é a lição que vai ser nesta semana ministrada nas células. Vamos ler a palavra de Deus para dar base nisso que vamos falar. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis 22. E que o Espírito Santo nos direcione nessa noite que estamos aqui por Ele e para Ele. Estamos aqui para glorificarmos o nome do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo de número 1. Depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o jovem iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aí o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá. Daqui nasceu aquela nome a Deus, né? Aqui que é Jeová Jireh. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem e amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o jovem e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão,
tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, ou Deus proverá. Amém. Que o Espírito Santo possa nos direcionar e revelar a sua vontade. Estamos aqui por Ele e para Ele. Obrigado, amado Deus, pela direção, pela inspiração e pelo seu amor para com este povo que se reúne aqui nesta noite. Obrigado, porque certamente o Senhor falará a cada um aqui. Muito obrigado, Deus. Amém. Bom, amados, então vamos falar de Moriá. Eu já ministrei no passado, né? Então, esse nome Moriá, amados, na realidade é um lugar aonde, uma região onde Deus, ele fala aí com Abraão sobre isso. Então, na realidade, quando nós olhamos Moriá, nós podemos até falar que é um lugar de sacrifício e um lugar do sobrenatural de Deus. Então, eu creio que o lugar do sobrenatural de Deus é o mesmo lugar dos sacrifícios. Isso é tão importante que nós entendamos. Bom, amado, esse texto fala que Abraão, ele foi provado depois de um tempo que ele estava na presença de Deus, com a sua vida já realizada. E hoje nós vamos, amados, iniciar esse passo para o sobrenatural. Nas células de aliança, nós vamos dar vários passos em direção ao sobrenatural de Deus. Daqui para frente nós vamos dar alguns passos. E este, nas células de aliança, é o primeiro passo para o sobrenatural de Deus. Mas aqui para nós, nessa mensagem, nessa noite, nós vamos ver um passo para entrar no sobrenatural de Deus. Quando falamos um passo, é uma atitude que nós temos que ter para poder entrar no sobrenatural. E quando nós falamos de sobrenatural, amados, nós estamos falando de sairmos do natural. Quando a gente está falando de Deus, da obra, do poder de Deus, amados, nós estamos falando de algo que está acima do natural. Muitos querem seguir a Deus, mas de uma maneira apenas natural. Quando fala-se de dar uma oferta, a pessoa quer dar algo, não tem dificuldade de entregar algo, e isso é bom, mas algo que esteja sobrando. Quando fala de entregar o dízimo, principalmente se a pessoa não está com dificuldade financeira, ela até entrega, mas na realidade o sobrenatural, amados, ele é alcançado por sacrifícios. Eu não estou falando que isso deixa de ser importante, isso é muito importante, amados. Tem até uma frase que eu não sei quem usou e que a gente vem usando com certa frequência, que é: aonde a nossa fé não leva, a obediência vai nos levar. Tá bom. Aonde a nossa fé, mudou pouquinho, tá? Mas aonde a nossa fé não alcança, a nossa obediência vai nos levar. Ficou mais bonito, sim, né? Para a mulher sempre tem um toque mais, né, especial. Então, glórias a Deus. Então, a obediência, então, amados, ela é muito importante. Ela é de suma importância. E amados, então, veja, nós estamos falando de um passo para o sobrenatural de Deus. E alguns, ao falarmos em sobrenatural, poderia até pensar, mas exatamente o que vem a ser o sobrenatural, né? Alguns diriam que o sobrenatural, alguns que conhecem a Bíblia, né, é ver o mar se abrindo, como aconteceu com o povo quando Deus tirou ali do Egito e o exército de Faraó vinha à frente e o povo de Deus ficou encurralado e de repente Deus abre o mar, e realmente isso é um sobrenatural. Mas para alguns o sobrenatural seria
mais ou menos isso, né? Outros que é andar sobre as águas, né? Como o Senhor Jesus veio andando sobre as águas. Aí alguns falam, mas e Pedro? Pedro não chegou a andar, Pedro deu alguns passinhos, né? Igual bebê, mas Jesus veio andando sobre as águas, e é lógico que aquilo foi um sobrenatural tão grande, que até os discípulos de Jesus, alguém que estava acostumado a ver coisas extraordinárias em Jesus, se assustaram, né? Pensando que era um fantasma, porque não é normal, né? É sobrenatural alguém andar sobre as águas. Então, amados, nós podemos interpretar tudo isso como sobrenatural. Agora, nós vamos seguir aqui hoje os passos de um homem que andou no sobrenatural de Deus, e nós vamos ver que não é tão difícil como fazer o mar abrir e a gente andar por ele, né, em seco. Não é tão difícil como se caminhar sobre as águas, né? Porque na realidade, amados, nós agimos no natural, em obediência a Deus, e Deus, Ele faz o sobrenatural da nossa vida. Então, nós vamos seguir a vida de um homem chamado Abraão. Abraão, nesta ocasião, que a Bíblia cita, fala sobre ele, quando ele recebe um chamado de Deus, ele era um homem de 75 anos de idade, um homem experiente e estabilizado. Nós diríamos que era um homem muito próspero, porque ele tinha tudo. Ele era com 75 anos de idade, ele era um homem rico, amados. Ele era um homem bem casado, ele era um homem respeitado por todas as pessoas, e amados, ele era um homem também que tinha comunhão com Deus, ele cria em Deus, ele andava com Deus. Nesse texto que nós lemos, ele já está numa posição onde ele já tinha conquistado praticamente tudo que uma pessoa pode conquistar numa vida, andando na presença de Deus. A gente diz que ele era uma pessoa que andava com Deus, que tinha comunhão com Deus, porque a vida, ou o nome de Abraão é citado pela primeira vez no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1. Então, é quando Deus se apresenta a Abraão e o chama para sair de uma vida de conquistas naturais. Deus fala para ele: olha, Abraão, eu quero que você saia dessa terra, que você saia da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra que eu vou te dar como herança esta terra. Então ele, amados, sem receber a direção exata de onde ele iria, só pela palavra de Deus, ele já obedeceu. Amém. Glórias a Deus. Então, amados, então a gente vê ali no capítulo 12, que quando Deus chama ele, baseado numa promessa, numa palavra de Deus, ele faz uma loucura pela fé. Ele pega a sua esposa e ele sai, amados. Ele sai em obediência à palavra de Deus, sem que Deus dissesse para ele exatamente aonde era a terra. Deus não falou para ele: olha, Abraão, você sai pela porta da sua casa e pega a direita e vai embora. Não, olha, Abraão, você sai pela porta e vai em frente, siga em frente, para onde tiver virado seu nariz, vai embora. Não, Deus não fala, vai para a esquerda. Não, Deus fala: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que eu hei de dar para você como herança. E é um chamado. E na realidade, amados, esse chamado de Deus vinha acompanhado de tantas outras promessas. Veja, sempre que Deus, Ele dá uma direção para nós, mesmo sem entendermos direito, essa direção que Deus nos dá, ela vem acompanhada de uma série de promessas de Deus. Diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, eram promessas que vinham na garupa da obediência. Eu quero dizer para você, quando Deus fala e pede algo para você, mesmo que você não entenda,
esse pedido de Deus sempre vai vir acompanhado de mais promessas além daquela, porque só o fato de Deus prometer que daria a ele uma terra, amado, sem ele precisar comprar, já era algo glorioso. Ele deixou o pai, que era rico, né, que possuía bens, deixou sua família toda, chamou sua esposa, pegou seu sobrinho também, né, que não era para ter levado, mas levou logo com ele, mas essa é outra pregação para outro dia. Mas ele saiu em obediência. Então, eu quero dizer, uma pessoa que obedece a Deus, mesmo sem saber para onde vai, ele sabia que Deus estava com ele. Ele não sabia o caminho, mas ele sabia que ele obedecendo, ele chegaria aonde Deus disse que ele chegaria. Ele chegaria numa terra aonde Deus daria para ele. Por isso que depois de um tempo de caminhada, quando ele se desentendeu, depois de muito tempo, muitos, talvez meses de caminhada, quando ele se desentende com o filho, com o sobrinho dele, Ló, eles sobem lá numa montanha e ele chega para Ló, não dá mais para a gente andar junto. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí, então, ele não sabia o lugar que Deus ia dar, ele só sabia que ele tinha que obedecer. Tanto que quando ele fala para Ló, que lado? Não, Ló pergunta para ele, que lado você quer que eu vou? Pode escolher você o lado que você quiser. O outro lado vai ser o lado que Deus vai me dar. Aí ele olhou as campinas verdes, aquelas terras verdes, bonita. E Ló falou, eu vou por aqui, tá? Você vai para lá, para o desertão. E não precisa dizer que Ló se lascou, né? Porque ele foi para o lado de Sodoma e Gomorra, que era o lugar da bandidagem, da homossexualidade. Isso diz tudo na Bíblia, tá? E do pecado da prostituição, onde ele se meteu com a família dele. Mas então ali Abraão já era uma pessoa completamente confiante em Deus. Ele não era um homem perfeito, amados, mas ele obedecia a Deus. Então ele saiu baseado numa promessa de uma terra, e ele acabou caminhando na direção aonde Deus iria abençoá-lo. Agora, amados, a dimensão do sobrenatural de Deus na vida de Abraão veio até ele, sabe, e ele agarrar o sobrenatural. A partir do momento que uma pessoa decide obedecer a Deus sem questionar, mesmo sem entender, amados, ela está de alguma maneira dando um passo no sobrenatural de Deus. E ele agarrou essa oportunidade. Como? Acreditando, amados, crendo em Deus, sabe? E aí então quem acredita obedece, e aí vai sendo direcionado por Deus rumo ao sobrenatural. Então aí por essa obediência ele já começa então a experimentar o sobrenatural de Deus. E aqui eu estou falando a partir do capítulo 12, mas aqui quando Deus fala com ele aqui nesse capítulo de número 22, amados, nós já vemos que ele já tinha entrado, já tinha tomado posse, já estava vivendo no sobrenatural de Deus. Em algumas ocasiões, a primeira que nós podemos dizer é que aquilo que Deus tinha prometido, Deus prometeu uma terra. Agora aqui, ele estava lá nessa terra, a terra já era dele, ele já estava possuindo, era muita terra, ele possuía toda aquela região, pertencia a ele. Então nessa ocasião, essa promessa havia se cumprido na vida dele. A segunda coisa, Deus havia prometido uma família, um filho a ele, e esse filho ele já estava lá, estava crescendo, cheio de vida, cheio de força, alegria. Na realidade, amados, esse filho nasceu de uma maneira sobrenatural, porque Abraão já tinha 100 anos de idade quando nasceu o seu filho Isaque, e sua esposa Sara, ela já
ela tinha cerca de 90 anos de idade, amados. Algo sobrenatural. Por quê? Tudo por causa da obediência. E a terceira coisa, amados. A primeira, então, a terra ele já havia conquistado. A segunda, o filho ele já tinha uma família formada. E a terceira coisa, Deus tinha prometido a ele vitória sobre os seus inimigos. E ele teve esta vitória. Na realidade, essa terra que ele possuiu, tinha inimigos lá. E ele já tinha expulsado esses inimigos de lá, e a terra já estava demarcada, e ele estava seguro na terra dele. E não era quem fazia uma terra, às vezes a pessoa pensa assim, né? É um sítiozinho, né? Uma terrinha, tem uma terrinha ali, né? Mas essa terrinha aí é toda a região lá de Canaã, é uma coisa muito grande, né? Porque quando ele olha lá do monte, Deus fala: olha, erga os seus olhos, olha, levante seus olhos e olha, tudo que você está vendo aqui de cima dessa montanha é seu, pertence a você, eu estou te dando. E eu creio que naquele dia Deus ampliou a visão dele de tal maneira porque quando a gente vê hoje demarcada essa região, é algo muito grande, não daria para ele enxergar lá de cima, vai muito além de uma visão humana. E Deus já tinha dado todas essas coisas para ele, queridos. E é interessante, o que leva uma pessoa que tem uma boa vida, que não precisa de mais nada, que já experimentou o sobrenatural de Deus, o que leva essa pessoa a sair disso? Amados, é que chega uma hora, que é aquela hora do 100% no sobrenatural de Deus. Eu gosto muito quando falo de 100% em Deus, de dar vida 100%, né? É porque tem gente que só dá uma pisadinha e acha que aquilo é tudo. Não, uma pisadinha no sobrenatural, já acha que aquilo é tudo. Falar é fácil, porque a gente pensa que está experimentando tão pouquinho e já acha que é o máximo, já acha que é o 100%. Amados, Deus tem mais. E aqui na vida, até na vida de Abraão, chegou um momento que Deus falou: você já tem tudo, mas é hora do 100%, porque você já está bem adiantado. Também não tinha muita idade, né? Mas já está na hora do 100%. E aí, amados, o que Deus faz? Deus, nessa hora, a hora da verdade, na vida de Abraão. Então, foi quando Deus lhe fez o grande desafio que nós lemos aqui: toma teu filho, teu único filho, ele só tinha um filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Está aí nesse versículo 2 desse capítulo 22 que nós lemos. Pede para oferecer o filho dele em holocausto. Amados, holocausto era um sacrifício, né, em que se queimava um animal a Deus como sinal de arrependimento dos seus pecados, né, para pagamento dos seus pecados. Um animal morria no lugar da pessoa. Então ela matava um animal, isso era chamado um holocausto ou um sacrifício pelos pecados, né? Um sacrifício também, o holocausto também pode ser um sinal que a pessoa faz de renúncia da própria vontade em favor da vontade de Deus. Então, quando nós renunciamos algo que é tão importante para nós, por Deus e para Deus, isso Deus em sua palavra chama de sacrifício ou de holocausto. Fala que essas entregas que nós fazemos sobe como um cheiro suave ao nosso Deus. E aqui Deus então pede algo tão grandioso para este homem que já tinha uma experiência de caminhar com ele. Então, amados, quando a gente vê isso, a gente imagina assim: meu Deus, o que Deus estava pedindo
O que Deus estava pedindo? Isso parece contrariar a palavra de Deus, contrariar todos os ensinamentos de Deus, contrariar até aquilo que Deus tinha prometido. Não foi Deus que prometeu o filho, e agora ele pede para Abraão sacrificar o seu filho. Então, parece assim, uma incoerência de Deus, mas não é isso, mas precisamos entender o que Deus queria com isso, o que Deus quer, quando muitas vezes está pedindo para nós algo que foi Ele mesmo que nos deu. Amado, sabe, nós precisamos entender, na realidade, quando Ele faz esse pedido de sacrifício do único filho, Ele estava pedindo o sonho de Abraão. Ele estava pedindo, amados, a riqueza, a esperança, os projetos. Ele estava pedindo o coração, ele estava pedindo a vida de Abraão, que era representada no próprio filho. E tem coisas para nós, amados, que representam a nossa própria vida. E assim era este filho para Abraão. Então, amados, o que Deus estava querendo, amados, é que ele pudesse experimentar ainda mais do sobrenatural. Sabe por quê, amados? Deus queria que este ensinamento motivasse pessoas por gerações, olhando para a vida de Abraão, para nos ensinar de uma maneira muito prática o que Ele quer de cada pessoa, o que impede as pessoas de experimentarem mais do sobrenatural de Deus. Então, era isso que Deus estava querendo na realidade. E nós com as células, amados, na célula a gente precisa explicar para as pessoas o sobrenatural de Deus, que nós, pela graça e misericórdia de Deus, temos experimentado, talvez numa proporção menor que Abraão, mas nós já temos. Quantos de nós não temos testemunhos, amados? E o sobrenatural, ele só tem valor quando, mesmo depois que nós recebemos as promessas, nós continuamos caminhando nesse sobrenatural, amados. E sabe, e também nós compartilhamos com outras pessoas, que também, amados, elas decidem ser dependentes e submissas a Deus. Então não há valor quando Deus faz algo grandioso em nossas vidas e nós guardamos para nós. O sobrenatural agindo, amados, tem que servir como um testemunho para alcançar outras pessoas. Quem está se dispondo a estar na célula são pessoas que já tem experimentado o sobrenatural de Deus, por isso que crê nele, e agora está levando pessoas a crerem em Deus, a obedecerem a Deus, e também a experimentarem o sobrenatural de Deus. E eu digo, essas pessoas que estão aliançadas com vocês, que são líderes ou colíderes, essas pessoas, todas elas experimentarão o sobrenatural de Deus. Nós não podemos viver no natural simplesmente e deixar que as pessoas que estão nos ouvindo pensem que é só isso. Queridos, Deus tem mais, muito mais para cada pessoa que Ele tem colocado nas nossas mãos. E nós precisamos entender, nós somos pessoas abençoadas, por isso nós somos abençoadores. Nós experimentamos o sobrenatural, sabe? E por isso que nós queremos que outras pessoas experimentem o sobrenatural. E mais, queridos, Deus, Ele tem mais. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para vocês. E nós, queridos, precisamos levar, sabe, as pessoas a outro nível. Mas primeiramente Deus quer nos levar a um outro nível de fé. A vida de fé, amados, ela nunca é uma vida, eu tenho uma vida estabilizada de fé. Não, não. Quando você pensa que está estabilizado, Deus desestabiliza. E às vezes você pensa que é para morrer. Não é, é para você crescer. É para você chegar mais perto da vontade dele. Então, queridos, não tem estabilidade, né? Tem fé, e é uma vida de fé. E você vê a estabilidade de Abraão, né? Quando ele tem tudo, Deus fala, agora você vai sacrificar o seu filho. Que é isso?
Só faltou falar, você é louco, Deus. Ô louco, isso não. Então, amados, Deus tem mais para você. Agora, queridos, a vida espiritual, ela sempre vai exigir um pouco mais. Aliás, a palavra de Deus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, Jesus disse isso, né? Não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, irá perdê-la. Porém, quem perder a sua vida por minha causa, esse irá encontrá-la. Isso está em Mateus 10, 37 a 39. Então, sabe, amados, para encontrar a vida que Deus tem para nós, nós temos que parar de brigar pela nossa própria vida. E por esse texto, nós vemos o porquê Deus, Ele pede o filho a Abraão. Ele pede o filho a Abraão. Por quê, amados? Deus, Ele quer que nós o amemos acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Por isso que eu li esses versículos. Quem ama sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Até onde você está disposto ou disposta a andar com Deus e disposto a renunciar, a entregar, para entrar ainda mais no sobrenatural de Deus. Queridos, jovens, adolescentes, vocês que estiveram neste acampamento, sei lá, Move Experience. Vocês que estiveram ali, vocês tiveram uma experience. Quero ver ela traduzir lá. Vocês tiveram aí uma experiência sobrenatural com Deus. Mas eu quero dizer, Deus tem mais do que uma experiência. Deus tem uma vida sobrenatural. Então, você tem que estar atento, amados. Sabe? Porque muitas vezes exige morte. Queridos, muitas vezes Deus está pedindo para um adolescente ficar sem WhatsApp, sem celular, sem internet, até o final do ano. Que isso, Deus? É minha vida! Como é que eu vou me conectar com o sobrenatural? Amados, isso é natural. Apesar de ser algo extraordinário, é natural. Porque foi o homem que inventou, é muito bom, sabe? Mas muitas vezes, queridos, para você receber mais de Deus, você precisa realmente se desconectar um pouco do natural. E só vai ver o sobrenatural quem aprender que renúncia é algo que não é natural. É uma atitude de fé, entrega, é uma atitude de fé, amados. Sabe? E muitas pessoas estão com seu Isaac e não tem coragem de entregar o seu Isaac. Ai, meu Isaquinho, você está velhinho, mas eu vou trocar por outro Isaac. Eu lembro quando eu era muito apegado ao meu carro, não era muito não, mas minha esposa era um pouco exagerada. Ela às vezes queria sair com o carro, ela falava, amor, posso sair com o Isaac? Com o seu Isaac? Aí eu ficava sem jeito de falar não, né? Que Isaac, o quê? Pode pegar essa porcaria aí. Mas era difícil, né? Então, por isso que ela chamava o meu carro do Isaac. E muitos carros, para muitos homens, principalmente porque mulher não se apega a isso. Mulher, muitas vezes o Isaac é a limpeza da casa. Muitas vezes o seu Isaac é a própria casa. Então, sabe, amados, o carro para o homem, muitas vezes é o Isaac, sim. A mulher tem que se virar e andar de ônibus, mas o marido, não, é o Isaacão, não desgrudo do Isaac, sabe? E às vezes Deus, Ele quer dar algo melhor, algo maior para nós. Ele quer que nós andemos numa outra dimensão, e nós
seguramos, é a nossa vida, amado. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela diz em João 12, 24, né? Em verdade eu vos digo, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Sabe, amados, uma semente para germinar, precisa antes ser enterrada. Sabe? Ou seja, ela precisa passar pela experiência da morte. Uma semente, ela só vai morrer se você enterrar ela. E aí vai brotar algo. E Deus está muitas vezes pedindo algo para nós sepultarmos aquilo que talvez nos atrapalhe. Sabe, não é, amados, que Ele está querendo arrancar, não. Mas Ele quer que nós aprendamos a passar por experiência de morte. Na realidade, talvez esteja até aí, mas eu ainda não vi, talvez está chegando. Mas, sabe, amados, ele disse, queridos, que aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Está falando para a gente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz para segui-lo. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de determinadas coisas. Tem valores muitas vezes que nós somos muito apegados. E amado, se o grão de qualquer planta caindo na terra não morrer, ele não vai germinar. Então muitas vezes tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos realmente abrir mão e entregar a Deus, para que nós possamos ver aquilo funcionando como uma semente que nós lançamos, sabe? E ver aquilo realmente brotar ao tempo de Deus. Sabe, amados, tem gente que é tão carnal, que às vezes entrega coisa, mas está cuidando, põe a sementinha na terra, mas todo dia vai lá desenterrar para ver se ela está viva ainda. Deixa eu ver se está aqui. Não, amados, semente você lança, enterra, sepultou ela, acabou, morreu. Agora, o tempo de germinar é o tempo de Deus. A única coisa que você pode é aguar, é jogar é cuidar da semente, com palavras de fé, com a palavra de Deus. Então, amados, muitas pessoas têm essa dificuldade, não entregam, ficam presas. Então, sabe, queridos, o limite ou a fronteira entre o natural e o sobrenatural de Deus é ultrapassado quando aceitamos sacrificar os nossos sonhos e projetos para tomar posse do projeto de Deus, acatando a sua vontade em todas as áreas da sua vida. Então, quando você pega os seus sonhos, os seus projetos e coloca nas mãos de Deus e fala: Deus, eu entrego nas tuas mãos, sabe, se é isso que tu queres, ele se cumprirá. Eu quero dizer para vocês, amados, eu tinha um sonho, porque eu tinha minha empresa, eu tinha um sonho de ter uma fazenda, eu tinha um sonho de sustentar a igreja, para que ninguém precisasse dar oferta e dízimo. Sabe, Deus um dia pegou esse sonho e podou. Falou: você não vai ter nem fazenda e nem vai sustentar a igreja. Você vai ser sustentado pela igreja. Eu entrei pelo cano. Tive que entregar tudo. Deus pediu tudo. Deus pediu uma empresa. Sabe, amados, às vezes é difícil, mas por amor a Deus a gente entrega. E hoje eu vejo uma multidão de filhos. Como eu gosto, dia do meu aniversário, de abrir a minha casa. Aí vai essa filharada, aí os filhos, netos, amigo dos filhos, amigo dos netos, e suja tudo minha piscina, e pisa no barro, acaba com a grama, e põe o pé na parede, mas eu gosto, sabe, mas eu gosto, sabe por quê? Porque eu nunca liguei para essas coisas, mas minha esposa morreu. Morreu, porque muitas vezes a gente não entende porque determinadas coisas não acontecem nas nossas vidas. Um dia eu estava trocando a minha casa, a casa que Deus pediu depois, numa chácara maravilhosa, lá
bairro Cafezal, em Itupeva. Uma chácara de 2.000 metros. Tinha até caseiro. Tudo, uma casa linda. Uma chácara linda, bem arrumadinho, com um pomar maravilhoso. E tudo pronto, tudo certo. E um dia a gente entra naquela casa, o caseiro já chamava até de patrão, porque ele não queria que eu mandasse ele embora quando eu assinasse a escritura. Então me chamava de patrão. E aí um dia nós entramos, aquela casa bonita, aquela chácara bonita, olhamos tudo. Aí a minha esposa falou assim, naquela época, viu gente, faz tempo, você não vai encher de gente aqui nessa casa não, né? Amados, naquele dia veio eu vi assim o meu sonho batendo asa, minha chacrinha. Deu uma tristeza. Eu falei, meu Deus, perdi não só a chácara, como eu tive que semear a minha casa do condomínio que eu estava trocando com a chácara, porque Deus pediu um pouquinho depois, sabe? Mas graças a Deus que minha esposa se tornou bem mais pop do que eu. Hoje ela gosta mais do que eu. Mas, sabe, às vezes tem algumas coisas, amados, que a gente tem que aprender, que o nosso egoísmo, a nossa possessividade faz com que nós percamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Graças a Deus eu moro muito bem, porque tudo que Deus pede, eu estou pronto a dizer, eis-me aqui. Minha esposa nem se fala, sabe, às vezes ela até me assusta, né? Há pouco tempo atrás, quando a gente estava lá na chácara, mexendo lá, ela falou, bem, será que Deus não está pedindo a nossa casa, não? Eu falei, não, bem, Deus não vai fazer isso comigo, eu já estou velhinho, não tenho mais pique para pagar aluguel, e nem para comprar outra casa, construir outra casa. Por favor, Deus, por favor. Mas se Deus pedir, é lógico que eu entrego. Aí, se Deus fizer isso, eu já compro até um terreninho ali no Parque das Flores. Mas saudade não, saudade é muito feio. Saudade eu tenho um pouco de medo daqueles túmulos lá. Não vou dormir direito. Mas, sabe, amados, nós temos que ter uma confiança ilimitada em Deus. É lógico que nós, como líderes, nós filtramos aquilo que as pessoas creem ser uma direção de Deus. Nós buscamos orar e aconselhar com muita prudência. Nós já não aceitamos aqui muitos carros, muitas casas, sabe? Outros a gente está até aceitando, mas a pessoa desistiu. Mas isso nós filtramos muito, amados, sabe? Mas às vezes o que Deus está pedindo, por exemplo, Deus que Ele quer é o seu Isaac, amados, sabe? Deus, ele chega em Marcos capítulo 10, mas a partir do versículo 17, tem uma passagem que é do jovem rico. Mas aquele rapaz, ele era temente a Deus, ele seguia os mandamentos de Deus. E ele chega para Jesus e fala, mestre, o que me falta para herdar o reino dos céus? E Deus falou dos mandamentos, Jesus fala para ele dos mandamentos, e essas coisas eu faço desde pequenininho, não tem dificuldade nenhuma. Jesus falou, é verdade, só te falta uma coisa. Senta que lá vem história. Vai brincar com Jesus, vai. Vende tudo que você tem e dê tudo para os pobres, e depois me siga. Ele nem discutiu com Jesus, ele só fechou a cara. Mestre, o que eu tenho que fazer para dar? Falta uma coisa, só uma, o que é? Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. A palavra de Deus diz que ele fechou o semblante, baixou a cabeça e retirou-se triste, porque não teve coragem de entrar no sobrenatural, porque ele tinha uma vida muito estabilizada no natural. Então, eu encerro essa ministração, amados, dizendo, será que hoje Deus não está te falando? Jovens, adolescentes, homens e mulheres,
você tem sido muito bom. Mas eu quero dizer, eu tenho mais para você. Eu tenho sobrenatural. Mas falta-te uma coisa. Cuidado na cela para fazer isso, hein? Senão tem marido que vai querer entregar a mulher, mulher que vai querer entregar o marido. Para a igreja é isso, hein? Sabe, amados, a realidade é que o que Deus queria era o coração de Abraão. Quando ele pegou o seu filho, imagina, que ele foi subir ao monte do sacrifício, o filho sabia que ia sacrificar. Primeiro, ele diz para o moço, o ajudante dele, fica aqui, que daqui a pouco nós voltaremos. Sabe por quê? A palavra de Deus em Hebreus diz que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele, se ele tivesse que matá-lo. Que coisa interessante. Ele não pensava que ia ter um carneiro enroscado pelo chifre no meio do mato. Mas Deus poupou. Mas ele quando vai subindo, aí o filho, adolescente, Isaac era adolescente, tinha uns 12, 13 anos. Ele olha para o seu pai e disse: pai, nós estamos indo sacrificar, mas cadê o animal? Cadê o sacrifício? O pai olha para ele e fala: filho, Deus proverá. Jeová Jiré. Que coisa impressionante. E ele sobe, deita o filho dele, amarra o filho dele no altar, pega o cutelo, o machadinho, levanta. Na hora que ele levanta, Deus fala: alto lá! Deus o detém. Daí ele escuta: bé, bé. E ele levanta e vê o bichinho enroscado lá. E ele vai lá, pega e sacrifica aquele bicho no lugar do seu filho. E ele volta com o filho para casa. O que Deus queria na realidade, amados, era que ele não colocasse o filho acima de Deus. Que o amor dele não fosse maior do que... O amor dele pelo filho não fosse maior do que o amor dele por Deus. E ele pôde então andar muito mais no sobrenatural. A própria provisão de Deus foi um sobrenatural. Na realidade, na mente, no coração de Abraão, o filho já tinha sido sacrificado quando ele decidiu, acima de qualquer coisa, obedecer a Deus. O que será o seu Isaac? O que será que Deus está pedindo para você entregar? Será que é um pouco mais do seu tempo? Será que é um pouco do seu sono? Será que o seu sono tem sido o seu Isaac que tem impedido você de entrar no sobrenatural de Deus? Muitas pessoas estão em casa dormindo, moram perto ou até um pouco longe, mas não tem coragem de vir orar aqui, porque o seu sono é o Isaac. Eu não consigo levantar cedo. Presta atenção, olha para a sua vida. O que você tem se apegado tanto? Um dia numa cela de aliança, quando eu ministrava isso, uma mulher que nem da igreja ela falou: eu sei. Pegou o cigarro e falou: essa praga aqui é que é meu Isaac. Eu pareço que eu estou mais preso a isso e gosto mais disso do que de Deus. A partir de hoje eu vou entregar o meu Isaac. Olha, né, como Deus fala diferente para cada pessoa. Mas sabe, amados, vamos estar atentos. Deus quer deixar você sensível à voz dele. Não é simplesmente o que um pastor vai falar para você, porque quem somos nós para falar? Mas é Deus. Uma coisa eu te digo: Deus quer que você viva no sobrenatural, que você seja uma pessoa diferenciada. Você vai ter muito mais poder
você vai ter muito mais autoridade. Amados, na realidade a bênção de Abraão, ela chegou até nós. Sabe por que chegou até nós? Porque ele decidiu obedecer. Hoje Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Ele é o nosso pai da fé. Porque o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, começou em Abraão, começou na obediência de Abraão, começou no sacrifício de Abraão, na entrega de Abraão. Então, olha, talvez o que está te prendendo, o teu Isaac não seja algo tão valioso como era um filho para Abraão naquela época. Talvez seja algo menor, mas é assim que nós começamos a dar os passos rumo ao sobrenatural de Deus. É em Moriá, o lugar do sobrenatural, é o lugar da renúncia, é o lugar de entregar algo que tem nos custado.